Hello there, I miss you everybody. Espero que todos estejam bem, estejam em casa, que logo possamos estar juntos em sala de aula, tá bom? Mas hoje nós vamos dar início no nosso primeiro assunto desse segundo bimestre, que são os artigos, tá bom? E quando falo em trabalhar os artigos da língua inglesa, nós vamos trabalhar o artigo definido e o artigo indefinido. Eu vou iniciar explicando para vocês o que são os artigos indefinidos da língua inglesa. Eles são bem fáceis, tá bom? Não tem muito que se preocupar, tá? Diferente do artigo definido, que ele tem uma complexibilidade bem mais que você precisa estar atento. O artigo definido, vocês vão estar trabalhando com a e an, certinho? Professora, como que eu vou saber quando que eu vou utilizar o artigo definido a e quando que eu vou utilizar o artigo indefinido an? Vocês vão estar prestando atenção se a palavra, o som é de vogal ou de consoante. Se for de consoante, você vai usar o artigo a. A car, a book, são exemplos. Quando vocês forem trabalhar com o artigo an, vocês vão ter que trabalhar com vogais. Exemplo, an, x, tá? O artigo definido de, que é o, a, os e as, nós vamos estar trabalhando 5 regrinhas. Então, precisa ter um pouco mais de atenção, olhar realmente quando se vai utilizar o artigo de, tá bom? E a nossa primeira regra, para ser utilizado o artigo de, o artigo definido, vocês têm que ter um substantivo precedido ou não de um adjetivo, tá? Exemplo, a menina, the girl, tá? Vocês vão utilizar o artigo de nesse substantivo. Se ele tiver um adjetivo, ok. Se não tiver, também ok, vai utilizar da mesma forma. A próxima regra é antes de nome de instrumentos musicais ou nome de famílias. Eu acho que instrumentos musicais fica claro para vocês. Essa questão de nome de famílias, por exemplo, você tem seu sobrenome. Você pode ser reconhecido, por exemplo, fulano é da família Rodrigues, tá? É esse nome de famílias que você vai utilizar o artigo de. A próxima regra é antes de oceanos, nomes de oceanos, mares, ilhas, hotéis, países, cinemas, teatro. Tudo que envolver nomes voltados a isso, vocês vão precisar utilizar o artigo de, tá bom? A próxima regra é o antes de um representante de uma classe ou espécie. Aqui nós podemos trabalhar a classe dos ricos, the rich, tá? Ou a classe pobre, tá bom? E aí, quando tiver referenciado a isso, vocês precisam utilizar o artigo de. A nossa próxima regra é antes do substantivo único na espécie. Professora, o que é substantivo único na espécie? O exemplo que nós temos de substantivo único na espécie é a lua, o sol, é somente eles, tá? A terra, the earth, tá bom? Espero que vocês possam entender o que são os artigos. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no meu privado, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus.